Olá pessoal, eu sou a professora Camila. Esse é o curso Preparar FMM e juntos vamos estudar a disciplina de Química. Hoje será a nossa quinta aula. Nesta aula estudaremos a tabela periódica dos elementos químicos. No ano de 1869, Dmitri Mendeleev iniciou os estudos a respeito da organização da tabela periódica, através de um livro sobre 60 elementos conhecidos na época. Ao trabalhar com esses dados, ele percebeu que organizou os elementos em função da massa atômica de seus átomos. Atualmente, são representados na tabela periódica 118 elementos químicos dispostos em ordem crescente de número atômico e dividido em grupos devido a características que são comuns entre eles. A tabela periódica ela é dividida em linhas e colunas. As linhas horizontais são denominadas períodos. Neles, os elementos químicos estão dispostos na ordem crescente de números atômicos. As colunas verticais constituem de grupos nas quais os elementos estão reunidos segundo suas propriedades químicas. Antigamente, esse grupo era dividido por família em A e B e atualmente vão de 1 a 18 grupos. Algumas famílias possuem nome como, por exemplo, família 1A ou grupo 1, metais alcalinos, família 2A ou grupo 2 são os metais alcalinos terrosos. Família B, que significa das colunas de 3 a 13, são os metais de transição. Família 3A, o grupo 13, família do boro. Família 4 ou grupo 14, família do carbono. Família 5A, o grupo 15, é a família do nitrogênio. A família 6A ou grupo 16 do calcogênios. Família 7A ou grupo 17, os halogênios, e a família 0A, ou também conhecida como 8A, ou grupo 18, são os gases nobres. Os elementos estão divididos em representativos e de transição. Da família 1 e 2 e da 13 até o 18, que é o antigo grupo A, chamamos elementos representativos. Da família 3 até o 12, o antigo grupo B chamamos de elementos de transição. Os elementos que ficam na série dos lantanídeos e actinídeos são os elementos de transição. Como eles estão no grupo 3, como se estivesse numa caixinha dentro da tabela, são chamados de elementos de transição internos e os demais são chamados de elementos de transição externos. Os elementos químicos estão reunidos em 3 grandes grupos: os metais, não metais e os gases nobres. O hidrogênio não se encaixa em nenhuma dessas classificações, porque possui características próprias. Algumas tabelas mostram esta divisão. Vamos agora analisar as características de cada classificação. Começando pelos metais. Os metais são elementos químicos que possuem várias propriedades específicas, como brilho, condutividade térmica e elétrica, maleabilidade e ductibilidade, podem ser reduzidos a fios. Todos os metais são sólidos a temperatura 25 graus Celsius e pressão a 1 atm, exceto o mercúrio, que é um líquido nessas condições. Na sequência temos os não metais ou ametais, que são maus condutores de eletricidade, quase não apresentam brilho e não são maleáveis e nem dúcteis. Agora, os gases nobres constituem cerca de 1% do ar. É muito difícil conseguir composto com estes gases. Raramente eles reagem porque são muito estáveis. Suas camadas exteriores estão completamente preenchidas de elétrons. Estão todos no grupo 18 da tabela periódica. Uma outra forma de classificar os elementos químicos é divididos em naturais e artificiais. Os naturais são encontrados na natureza e os artificiais são produzidos em laboratório. E para terminarmos, vamos revisar o que vimos na aula de hoje. Iniciamos falando sobre como a tabela periódica começou a ser organizada e como ela é organizada atualmente.
Vimos que a tabela está dividida em períodos e grupos e que os grupos também podem ser chamados de famílias. Aprendemos que, no geral, os elementos se dividem em representativo ou de transição, e esses, por sua vez, se dividem em transição externa e interna. E, por fim, vimos que os elementos se classificam em 3 grandes grupos, que são os metais, os ametais e os gases nobres, e que também podem estar divididos em elementos naturais e artificiais. Tudo bem? Ficamos por aqui. Nos vemos na próxima aula. Tchau!